Olá, eu sou o António Tadeia e estou aqui para vos falar de dois derbys de altíssimo nível no futebol europeu. No domingo, às 3h15 da tarde, Atlético de Madrid e Real Madrid encontrar-se-ão no Wanda Metropolitano. Em campo vão estar o primeiro e o terceiro da Liga Espanhola, sendo que o Atlético de Madrid tem um jogo a menos e 5 pontos a mais do que o Real. Além do derby, a equipa de Simeone acerta o calendário na próxima quarta-feira, jogando em casa com o Atlético de Bilbao, e se ganhar os dois jogos pode ficar com mais 11 pontos do que o Real Madrid e pelo menos mais 8 do que o Barcelona, com 12 jogos para o final do campeonato. Tudo quanto seja menos do que isso e o enredo complica-se com a Liga a ficar outra vez em aberto. A questão é que em jogos da Liga Espanhola o Atlético não ganha o Real Madrid há 10 partidas. Desde a última vitória colchonera, 1-0 no Bernabéu em fevereiro de 2016, com um golo de Griezmann, verificaram-se 5 empates e 4 vitórias dos madridistas. Em casa, então, o Atlético não ganha desde fevereiro de 2015. Na altura foram 4-0, no jogo em que até o português Thiago marcou. É verdade que desde aí o Atlético venceu o Real Madrid em jogos para a Supertaça Europeia e para a Liga dos Campeões, mas na Liga as dificuldades começam a ser uma tradição. O Atlético segue na Liga com 18 vitórias em 24 jogos, uma percentagem de sucessos que é a segunda melhor desde a Segunda Guerra Mundial. No entanto, os rojiblancos ganharam apenas 2 dos últimos 5 desafios. Nessa série, perderam e empataram com o Levante e empataram ainda com o Celta de Vigo. O Real Madrid, em contrapartida, viu num empate contra a Real Sociedade, 1-1, a interrupção de uma série de 4 vitórias consecutivas. Nestes últimos 5 jogos, aliás, o Real sofreu apenas um golo. Antes de Porto ter marcado, e se contarmos a partida contra a Atalanta na Liga dos Campeões, eram já 457 minutos consecutivos sem um golo na baliza do Real. Ora, a invulnerabilidade defensiva é uma marca que mais facilmente se associa ao Atlético e a Oblak. Em novembro, por exemplo, o Atlético esteve 511 minutos consecutivos sem sofrer golos. No entanto, nos últimos 10 jogos, a equipa de Simeone apenas manteve 2 balizas invioladas. Nos 2-0 ao Sevilha, a 12 de janeiro, e nos 2-0 ao Villarreal, a 28 de fevereiro. Nesses 10 jogos, o Atlético sofreu 11 golos e em 6 deles, ambas as equipas marcaram. Ora, essa é uma constante se mudarmos para o lado do Real Madrid. Nos últimos 10 jogos dos merengues, em 6 deles, ambas as equipas marcaram. E o que é curioso é que só em 3 desses 10 jogos é que o Real Madrid não foi o primeiro a marcar. Aconteceu contra o Atlético de Bilbao, na meia-final da Supertaça Espanhola, e depois contra o Huesca e a Real Sociedade, na Liga. A história recente, no entanto, não nos fala de muitos golos no derby de Madrid. Os últimos 10 jogos entre ambos, por exemplo, só tiveram 18 golos, sendo que 6 deles aconteceram num só jogo, os 4-2 para o Atlético, na Supertaça Europeia de 2018. Às 4h30, mais a norte, na Europa, há outro derby, este de Manchester, entre o City e o United. Em Inglaterra, há muito menos incerteza na tabela, pois o City é primeiro e leva 14 pontos de avanço sobre o segundo, que é o Manchester United. Não se vê muito bem como é que o City pode vir a perder esta Premier League, pois leva neste momento 21 vitórias consecutivas, desde o empate com o modesto West Bromwich Albion no dia 15 de dezembro. Esta é já a maior série de vitórias seguidas de toda a história do futebol inglês e está a apenas 5 jogos do recorde, se considerarmos apenas futebol europeu de mais alto nível, que pertence aos 26 jogos do Ajax em 1972. Acontece que o United também já não perde há 11 jogos, desde o surpreendente 2-1 caseiro contra o Sheffield United, o último da Premier League, no dia 27 de janeiro. Nos 10 jogos que se seguiram, no entanto, o United empatou 6, sendo 3 deles as últimas 3 partidas, todas a acabarem 0-0 contra o Real Sociedade, o Chelsea e o Crystal Palace. Aliás, o Manchester United não sofre um golo há 324 minutos de jogo, mas também não marca um há 285, desde o penalti de Bruno Fernandes contra o Newcastle United. Problemática é que o Manchester United só fez um golo em 7 jogos contra os outros clubes do grupo restrito dos 6 maiores clubes ingleses. Empatou 2 vezes a 0 contra o Chelsea, perdeu 1-0 e empatou 0-0 com o Arsenal, empatou 0-0 com o Liverpool, empatou 0-0 na primeira volta com o City e perdeu por 6-1 com o Tottenham. Acontece que o City só ficou 3 vezes em branco ofensivo esta época. Foi nos 0-2 contra o Tottenham e nos empates a 0 contra o Futebol Clube do Porto e o Manchester United.
Em casa, o City marca consecutivamente há 27 jogos, desde a derrota por 1-0 com o Manchester United na meia-final da Taça da Liga em janeiro de 2020. Além disso, 6 dos últimos 10 jogos do City acabaram acima de 2,5 golos. No Man United, no entanto, esse rácio desce para 4 jogos entre os últimos 10. E pronto, estas foram as minhas antevisões para esta semana. Brevemente estarei de volta com mais estatísticas.